Imagine-se em um momento de desespero total. À sua frente, um vasto mar aparentemente intransponível, e atrás, um exército determinado a capturá-lo. O que você faria? Essa foi a situação enfrentada por Moisés e os israelitas ao fugirem da escravidão no Egito. Essa história é um dos exemplos mais poderosos de fé, mostrando que mesmo quando tudo parece perdido, confiar em algo maior pode transformar o impossível em realidade. Moisés, um homem que inicialmente se considerou inadequado para a missão, precisou ter uma fé inabalável para guiar seu povo rumo à liberdade. Mas o que exatamente aconteceu para que ele realizasse esse milagre tão marcante? E o que essa demonstração de fé pode nos ensinar sobre como enfrentar desafios aparentemente insuperáveis? Hoje vamos explorar detalhadamente essa jornada fascinante e descobrir como a fé de Moisés não só abriu o mar, mas também inspirou milhões a confiar no poder divino em momentos de adversidade. Vamos mergulhar nessa história épica. A história de Moisés começa em um contexto de opressão severa e prolongada. Por gerações, os hebreus foram escravos do Egito sob o comando do faraó. O trabalho era extenuante e interminável. A construção de monumentos, cidades e projetos grandiosos para glorificar o poder do Império Egípcio. A vida dos hebreus resumia-se ao trabalho exaustivo, marcado pelo som incessante dos chicotes e pelos gritos dos capatazes, que exigiam cada vez mais esforço. Sob o sol escaldante do deserto, seus corpos se curvavam sob o peso das cargas e a pressão de viver sem esperança. Em meio a essa realidade desoladora, um decreto cruel foi anunciado. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser jogado ao rio Nilo, em uma tentativa brutal de controlar a população e evitar uma possível revolta. Era um tempo em que a esperança parecia distante e a vida era regida pelo medo e pela submissão. Foi nesse cenário sombrio que Moisés nasceu. Sua mãe, uma mulher de fé e coragem, o escondeu por 3 meses em um esforço desesperado para salvá-lo. Cada dia de silêncio e vigilância constante trazia consigo o risco de descoberta e morte. Quando esconder o bebê se tornou impossível, ela tomou uma decisão de fé extraordinária. Construiu um cesto de junco, vedou-o cuidadosamente com betume e piche, e colocou Moisés nas águas do Nilo, deixando seu destino nas mãos de Deus. Em uma reviravolta que parecia impossível, a filha do faraó encontrou o cesto durante um de seus passeios à beira do rio. Movida por compaixão, ela decidiu criar a criança como seu próprio filho, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Assim, Moisés cresceu nos salões do poder egípcio, rodeado de luxo, educação privilegiada e as tradições do império mais poderoso da época. No entanto, mesmo sob os ornamentos de príncipe, Moisés carregava uma identidade oculta que nem a riqueza nem a pompa podiam apagar. À medida que Moisés crescia, a verdade sobre sua origem tornou-se um peso crescente em seu coração. Ele sabia que pertencia ao povo que trabalhava nas sombras, sofrendo sob o calor implacável. Essa dualidade se tornou insustentável no dia em que ele presenciou um supervisor egípcio espancando um trabalhador hebreu. A cena o atingiu profundamente. O clamor por justiça foi irresistível e o impulsionou a agir. Em um momento de raiva, Moisés atacou o egípcio e o matou. Embora acreditasse estar defendendo seu povo, rapidamente percebeu que havia cometido um crime aos olhos da corte egípcia. O corpo foi enterrado às pressas na areia, mas os rumores se espalharam. Moisés compreendeu que sua ação o condenava e que sua vida agora estava em perigo. Sem tempo para pensar, ele fugiu do palácio, deixando para trás seu título, sua segurança e tudo o que conhecia. A fuga levou Moisés a Midian, uma terra distante e árida, onde a vida era dura, mas menos carregada de intrigas e opressão. Longe dos palácios dourados do Egito, Moisés encontrou um novo propósito entre os pastores. A simplicidade da vida de pastor o ajudou a se redescobrir. Ele aprendeu a ouvir o vento que passeava pelas dunas, a observar as estrelas que iluminavam as noites escuras e a refletir sobre a natureza de sua existência e sobre os caminhos que o levaram até ali. O deserto se tornou uma escola de paciência e humildade, moldando-o de príncipe a um homem capaz de enfrentar os desafios com sabedoria e calma. Durante esse período, Moisés se casou com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, e formou uma família. Anos depois, a vida de Moisés parecia ter encontrado um ritmo de paz e anonimato. Mas esse era apenas o prelúdio para algo maior que estava por vir. Foi em um dia comum, enquanto Moisés conduzia seus rebanhos ao pé do Monte Horebe, que algo extraordinário aconteceu. Ele avistou uma sarça em chamas, uma visão incomum, mas o que a tornava ainda mais intrigante era o fato de que, embora o fogo brilhasse intensamente, o arbusto não era consumido. Curioso e cauteloso, Moisés se aproximou.
De repente uma voz ecoou do meio das chamas, chamando-o pelo nome: Moisés, Moisés. Assustado, ele respondeu: Aqui estou. A voz, que era a de Deus, prosseguiu com uma mensagem que mudaria o curso de sua vida. Eu vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. Eu conheço o seu sofrimento. O que veio a seguir foi uma ordem direta e audaciosa. Moisés deveria retornar ao Egito e liderar a libertação dos israelitas da escravidão. O coração de Moisés, habituado à tranquilidade do deserto, tremeu. Ele sentiu o peso do chamado e questionou sua própria capacidade. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? A resposta de Deus foi clara e poderosa: eu estarei com você. Essa promessa plantou a semente de uma fé que seria essencial para os desafios que viriam. A voz de Deus, firme e segura, não apenas confortou Moisés, mas deu-lhe a coragem necessária para enfrentar o impossível. A partir desse momento ele sabia que, por maiores que fossem os obstáculos, a presença divina seria sua guia. A sarça ardente se tornou o símbolo de uma nova missão, um lembrete de que o poder que o impulsionava vinha de algo muito maior do que ele. Moisés deixou aquele encontro com uma nova determinação e uma missão clara: libertar o povo de Israel e guiá-lo para a terra prometida. Esse chamado seria o início de uma jornada cheia de desafios, milagres e provas que moldariam a história dos israelitas e mostrariam ao mundo o que significa ter fé em ação. Após enfrentar o faraó e suportar uma série de pragas devastadoras que abalaram profundamente o Egito, Moisés finalmente conseguiu garantir a libertação de seu povo. As pragas, que iam desde a transformação dos rios em sangue até a praga da escuridão que cobriu todo o Egito, não foram apenas demonstrações de poder, mas uma batalha espiritual que testou tanto a resiliência dos egípcios quanto a fé dos israelitas. Moisés, como líder e mensageiro, tornou-se um símbolo da promessa de libertação, enfrentando o faraó repetidamente com a voz firme de quem sabia que sua missão vinha de uma autoridade divina. Quando a última praga, a morte dos primogênitos, atingiu o Egito, inclusive o filho do próprio faraó, o impacto foi tão profundo que o monarca finalmente cedeu, permitindo que os israelitas partissem. A euforia inicial da libertação foi breve. Os israelitas sentiram pela primeira vez o sabor da liberdade, mas não sabiam o que ela traria. Sem as muralhas do Egito em torno deles, o vasto deserto parecia uma extensão infinita e ameaçadora. No entanto, Moisés, sempre à frente, liderava com uma determinação que inspirava confiança, mesmo em meio à incerteza. Ele sabia que sua missão estava apenas começando. Mas, enquanto os israelitas caminhavam, o faraó, consumido pela fúria e pela perda, reconsiderou sua decisão. Como governante do império mais poderoso da época, não podia aceitar ter sido desafiado e derrotado por um povo que considerava submisso. Sua raiva foi alimentada pela humilhação, e ele rapidamente mobilizou seu exército, uma força de elite equipada com as melhores carruagens e cavaleiros, pronta para restaurar o controle sobre os hebreus. Imagine o cenário: uma multidão de homens, mulheres e crianças, exaustos pela caminhada, se vê diante do vasto Mar Vermelho. O mar, imenso e aparentemente intransponível, era uma barreira que fazia o desespero crescer. Atrás deles, a poeira se erguia no horizonte, sinalizando a aproximação do exército egípcio. O som abafado de tambores de guerra e o troar das rodas de carruagem tornavam-se cada vez mais claros, enviando uma onda de pânico pela multidão. Os israelitas, que momentos antes se sentiam livres, agora se viam presos entre um mar impassível e um inimigo implacável. Murmúrios de medo e dúvida se espalharam rapidamente. Foi para morrer no deserto que nos trouxe até aqui, questionavam Moisés, suas vozes ecoando o terror coletivo. Moisés, no entanto, manteve-se firme. Ele podia ver a preocupação nos rostos das famílias, mães segurando seus filhos contra o peito, olhos desesperados buscando uma solução. Mas dentro dele havia uma chama de fé que não vacilava. Ele sabia que a resposta não viria de estratégias humanas, mas de algo muito maior. Com uma voz forte e calma que cortou o pânico como uma lâmina, ele falou ao povo: não tenham medo. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor nos trará hoje. Essas palavras, proferidas com confiança inabalável, foram um desafio ao medo e um convite à fé. Os israelitas olharam para Moisés, alguns esperançosos, outros ainda desconfiados, mas houve um instante de silêncio. Um momento em que o impossível parecia estar prestes a acontecer. Foi então que Deus instruiu Moisés a agir. Ele ergueu sua vara, obedeceu ao comando divino e estendeu a mão sobre o mar. O que se seguiu foi um espetáculo que desafiava toda a lógica e compreensão humana. Um vento forte começou a soprar, inicialmente como uma brisa suave, mas rapidamente se transformou em um vendaval poderoso.
Os israelitas observavam atônitos enquanto as águas se agitavam e começavam a se dividir, formando muralhas líquidas que se elevavam de ambos os lados, revelando um caminho seco. A luz do sol atravessava as colunas de água, criando reflexos cintilantes e um cenário surreal, ao mesmo tempo assustador e fascinante. O som do vento e o rugido da água ecoavam ao redor, mas havia uma sensação de segurança no meio daquilo tudo, um sinal de que o poder que sustentava as paredes do mar era o mesmo que os guiava. A multidão começou a atravessar, hesitante no início, mas logo o medo deu lugar à necessidade de sobreviver. Moisés permaneceu firme, observando enquanto seu povo, aos poucos, se movia pelo caminho que se abriu diante deles. As crianças olhavam com olhos arregalados para as muralhas de água, enquanto os mais velhos murmuravam orações de gratidão. Cada passo era uma declaração de fé, uma prova de que o impossível havia se tornado possível. Quando todos finalmente cruzaram para o outro lado, o som das carruagens egípcias ecoou pelo ar. Mas assim que os últimos israelitas chegaram à margem oposta, as águas desmoronaram sobre o exército inimigo. O rugido do mar se fechando abafou os gritos dos soldados e o som das carruagens, deixando o destino do exército do faraó selado. O que restou foi o silêncio, quebrado apenas pelo som suave das ondas voltando ao seu curso natural. Para os israelitas, esse momento foi a prova final de que eram livres, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, sob a proteção de um poder que superava qualquer força terrena. A fé de Moisés foi colocada à prova em um dos momentos mais críticos de sua jornada como líder e servo de Deus. Diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando rapidamente, os israelitas foram tomados pelo medo. Moisés, ciente do desespero e da incredulidade de seu povo, sabia que precisava confiar inteiramente nas instruções divinas. Deus o instruiu a levantar sua vara e estender a mão sobre o mar. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Moisés, com o olhar fixo nas águas, sentiu o peso do silêncio que se instalou, enquanto todos aguardavam, com os corações suspensos e as respirações presas, por algo extraordinário. O que aconteceu a seguir foi nada menos do que um espetáculo que desafiava a compreensão humana. Um vento forte começou a soprar de repente, levantando poeira e fazendo os mantos dos israelitas esvoaçarem. Inicialmente, o vento trouxe apenas um arrepio, mas logo se transformou em um turbilhão poderoso, com um som que ecoava como um trovão. As águas do Mar Vermelho, que antes ondulavam tranquilas, começaram a se mover com uma força sobrenatural. Diante dos olhos incrédulos do povo, elas se dividiram, erguendo-se em duas enormes muralhas que formavam um caminho seco e seguro por entre elas. A visão era de tirar o fôlego, as paredes de água tremeluziam sob a luz da lua e refletiam raios que dançavam no ar. Era uma passagem monumental criada pela mão invisível de Deus e os israelitas, por um momento, ficaram paralisados, observando o impossível se abrir diante deles. O som do vento forte, misturado com o ruído das águas que se mantinham suspensas, preenchia o ar, criando uma sinfonia que ressoava nos ouvidos e nos corações dos que estavam ali. O espanto nos olhos dos israelitas era palpável. Alguns olharam para Moisés com um misto de reverência e esperança renovada, enquanto outros apenas encaravam a trilha aberta com expressões de surpresa quase infantil. Moisés, por sua vez, permaneceu firme, a expressão serena e os olhos brilhando com a certeza de que a fé havia sido recompensada. Ele gesticulou para que todos avançassem e, um a um, homens, mulheres e crianças começaram a andar pelo leito seco do mar, entre as paredes de água que se erguiam imponentes de ambos os lados. A travessia foi um momento de tensão e maravilha. Cada passo era dado com cautela, o som dos pés batendo contra a terra úmida misturava-se aos murmúrios de orações sussurradas e exclamações de admiração. Mães seguravam firmemente as mãos de seus filhos, seus olhos fixos ora na água que se erguia ameaçadora, ora na frente, onde a liberdade os aguardava. Homens mais velhos que conheciam apenas a opressão no Egito, olhavam para o alto com lágrimas escorrendo de seus olhos, refletindo a realização de que estavam passando por um milagre sem precedentes. A luz das estrelas e da lua refletia nas paredes de água, criando um jogo de luzes que dava à cena uma aura quase mística. Em meio ao assobio do vento, era como se uma voz silenciosa dissesse: "Vão, eu estou com vocês." Esse evento não foi apenas uma travessia física, mas uma manifestação tangível da fé em ação.
Cada passo dado naquele leito de mar seco foi uma reafirmação de que a confiança em Deus poderia abrir caminhos onde nenhum parecia existir. A passagem representava não apenas uma rota de fuga, mas uma prova viva de que, quando o poder divino está presente, o impossível se torna possível. Quando o último dos israelitas pisou na margem oposta, Moisés voltou-se para olhar o caminho que havia percorrido. O som das carruagens do faraó e o clamor dos guerreiros egípcios ressoavam no ar, cada vez mais próximo. O exército entrou na trilha aberta pelo milagre, perseguindo os israelitas com a fúria de um império ofendido. Mas Moisés, com um último gesto de confiança, estendeu novamente a mão sobre o mar. Num instante, as muralhas de água começaram a ruir. O som era ensurdecedor, um rugido que ressoava como um trovão multiplicado. As águas se precipitaram, engolfando carruagens, cavalos e soldados em um turbilhão de caos e escuridão. Os gritos dos egípcios foram abafados pela força avassaladora das ondas que retornaram ao seu curso natural, apagando qualquer vestígio de sua presença. O mar, agora tranquilo novamente, ondulava sob a luz da lua, como se nunca tivesse sido dividido. Para os israelitas, o silêncio que se seguiu foi carregado de significado. A poeira começou a assentar, e um murmúrio de alívio e alegria percorreu a multidão. O povo, agora do outro lado do mar, sabia que não apenas escapara da morte, mas que testemunhara um ato de salvação que seria contado e recontado por gerações. Eles entenderam que a fé de Moisés, uma fé que ousou confiar na promessa divina mesmo diante do impossível, os havia libertado. Não foi apenas uma vitória sobre um exército, foi a vitória da fé sobre o medo, da esperança sobre a dúvida. Esse evento permanece como uma das mais poderosas declarações de que, quando se confia em Deus, os caminhos mais intransponíveis podem se abrir. Moisés, que outrora questionou sua própria capacidade de liderança, mostrou ao mundo que a verdadeira liderança é ancorada em fé e obediência. E os israelitas, que atravessaram o mar em meio às paredes de água, levaram consigo a lembrança de que, mesmo em meio aos desafios mais desesperadores, a fé pode abrir um caminho de esperança e vitória. O Mar Vermelho representou um divisor de águas literal e simbólico na história dos israelitas. Mais do que uma barreira física superada, ele marcou uma transformação espiritual e cultural para um povo que, por gerações, conheceu apenas a opressão e o desespero da escravidão no Egito. Naquele momento decisivo, a fé de Moisés se destacou como o fator crucial para a sobrevivência e a vitória. A travessia do mar foi o culminar de uma série de acontecimentos em que Moisés, sob a orientação divina, conduziu seu povo com uma determinação que desafiava todas as probabilidades. Diante de um mar aparentemente intransponível e de um exército determinado a destruí-los, Moisés demonstrou que a fé verdadeira não se limita a uma crença passiva, mas se manifesta em ações que desafiam a lógica e a razão. Para os israelitas, a travessia do Mar Vermelho foi um marco que transformou sua percepção de si mesmos e de seu Deus. Antes desse evento, eles eram um povo que conhecia a promessa da liberdade apenas como um conceito distante. Uma esperança sussurrada entre as famílias enquanto trabalhavam sob o calor do sol e a crueldade dos capatazes. Após a travessia, essa promessa se tornou tangível. A caminhada entre as muralhas de água, guiada pelo vento que mantinha o caminho seco, foi uma experiência que redefiniu a identidade dos israelitas. Cada passo no leito do mar representava uma transição da escravidão para a autonomia, da dúvida para a certeza de que Deus estava com eles. Moisés, que outrora se questionava sobre sua capacidade de liderança, tornou-se o exemplo vivo de que a fé ancorada na obediência pode mover montanhas, ou, nesse caso, dividir mares. A partir desse ponto, a história dos israelitas foi marcada por uma série de provas e desafios. O deserto se tornou um terreno de aprendizado e de testes, onde a fé do povo seria novamente colocada à prova. As dificuldades não desapareceram com a travessia, pelo contrário, elas surgiram de novas formas: a sede, a fome e a necessidade de unidade em meio à adversidade. No entanto, o exemplo da travessia do Mar Vermelho permanecia como um lembrete constante de que, por mais árdua que fosse a jornada, confiar em Deus poderia trazer a vitória. Moisés, que havia liderado seu povo através do impossível, continuou a ser um pilar de fé e inspiração, mesmo em meio aos murmúrios e à insatisfação do povo. Ele sabia que a fé não era uma garantia de que tudo seria fácil, mas a certeza de que não estariam sozinhos em suas lutas. Essa história, que atravessou séculos e continentes, continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela transcende culturas e religiões, carregando consigo uma mensagem universal. A fé não é uma varinha mágica que remove todos os obstáculos, mas uma força interior que nos capacita a enfrentá-los com coragem.
Moisés demonstrou que quando confiamos no poder divino, mesmo as barreiras mais intransponíveis podem ser superadas. Ele nos ensinou que a fé é mais do que acreditar que Deus existe, é agir com a certeza de que Ele está presente, mesmo nos momentos mais escuros e incertos. O Mar Vermelho, portanto, não foi apenas um cenário de fuga, foi um palco onde a fé foi demonstrada em sua forma mais pura e poderosa. Moisés, em um gesto de obediência e fé, mostrou que as limitações humanas podem ser superadas quando colocamos nossa confiança em algo maior. Ele não só conduziu um povo à liberdade, mas também plantou uma semente de esperança que se espalhou por gerações. O impacto daquela travessia ressoa ainda hoje em histórias, sermões e reflexões, lembrando-nos de que, por mais difícil que seja uma situação, a fé verdadeira tem o poder de nos fazer atravessar qualquer mar de dificuldades. A lição deixada por Moisés é clara: a fé não nos livra dos desafios, mas nos dá a força para enfrentá-los e superá-los. Quando estamos diante de nossos próprios mares vermelhos, sejam problemas financeiros, dilemas emocionais ou crises pessoais, somos chamados a lembrar que, com fé, mesmo os caminhos mais improváveis podem se abrir. A travessia do Mar Vermelho continua a ser um símbolo de esperança e superação, um lembrete de que confiar em Deus pode nos levar a vitórias que, à primeira vista, parecem impossíveis. Hoje muitas pessoas olham para essa história como uma fonte de inspiração em suas próprias lutas. Ela ensina que a fé é uma jornada, um processo que se constrói ao longo do tempo e se manifesta nas ações que tomamos, mesmo quando o resultado não é visível. Assim como Moisés, podemos encontrar momentos em que precisamos erguer nossa vara metafórica e confiar que o caminho se abrirá. E como aconteceu com os israelitas, podemos descobrir que o verdadeiro milagre não é apenas a travessia em si, mas a transformação que ocorre em nós ao longo do caminho. A história de Moisés e a travessia do Mar Vermelho é um lembrete atemporal do poder transformador da fé. Mais do que um relato épico de um milagre, é uma lição profunda que nos desafia a refletir sobre nossas próprias jornadas. Assim como os israelitas enfrentaram o Mar Vermelho, um obstáculo aparentemente intransponível, muitas vezes nos deparamos com nossos próprios mares. Desafios que parecem insuperáveis, momentos em que a esperança se esvai e tudo ao redor aponta para a derrota iminente. Mas essa história nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de acreditar e agir, mesmo quando tudo parece perdido. O exemplo de Moisés nos mostra que, em meio ao desespero e ao perigo iminente, manter a fé é o que nos permite avançar. Ele enfrentou o medo de seu povo, a perseguição do exército mais poderoso da época e um futuro incerto. Ainda assim, com fé, ele ouviu a voz de Deus e agiu, levantando sua vara e estendendo a mão sobre o mar. Esse ato simples, mas carregado de fé, desencadeou o impossível. As águas se abriram, criando um caminho onde não havia. Essa cena é uma metáfora poderosa para as soluções que podem surgir em nossas vidas quando decidimos confiar em uma força maior e agir com coragem. Ela nos relembra que quando damos o primeiro passo, mesmo sem ver todo o caminho à frente, portas podem se abrir, situações podem mudar e milagres podem acontecer. Refletindo sobre essa travessia, somos chamados a olhar para nossos próprios desafios e a perguntar: onde posso aplicar essa fé? Quais são as barreiras que parecem intransponíveis na minha vida hoje? A história de Moisés não é apenas sobre superação, é sobre transformação interior. Cada passo que os israelitas deram pelo leito do mar foi um símbolo de renovação de espírito, um ato de deixar para trás o medo e avançar rumo a algo maior. Essa caminhada foi um lembrete de que a fé é um processo ativo. Ela exige que nos movamos mesmo quando a lógica nos diz para recuar, que acreditemos mesmo quando as estatísticas não mostram saída. A mensagem de Moisés e do Mar Vermelho continua a inspirar milhões ao redor do mundo porque transcende tempo e lugar. Ela fala ao coração humano em sua luta universal contra as adversidades. Hoje, quando nos sentimos sobrecarregados pelos problemas do dia a dia, sejam financeiros, emocionais ou espirituais, essa história nos chama a lembrar que não estamos sozinhos. Existe uma força maior, uma presença divina, que quando invocada com fé genuína, pode transformar nosso caminho e nos capacitar a superar o que parecia impossível. Ela ensina que a fé não elimina a tempestade, mas nos dá a capacidade de atravessá-la com força e confiança. Se Moisés, enfrentando um desafio tão assustador, conseguiu manter sua fé e guiar seu povo para a liberdade, nós também podemos encontrar forças para acreditar e avançar. A jornada dele serve como um lembrete de que, por mais escuro que seja o momento, a luz da fé pode nos guiar. E cada pequeno ato de coragem e confiança que damos é uma prova de que o impossível pode ser realizado.
Se você gostou dessa reflexão e quer mais conteúdos que fortaleçam sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua participação é essencial para que possamos continuar espalhando mensagens de inspiração e esperança. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou nesta história. Queremos ouvir você. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam de uma dose de encorajamento e, claro, deixe seu like. A sua interação ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas e a continuar compartilhando histórias que nos fazem crescer juntos. Obrigado por assistir e por ser parte desta comunidade de fé e inspiração. Que você possa encontrar a força e a coragem para enfrentar seus próprios desafios. Até a próxima!